pessoal, vamos para a aula 239, revisando o conteúdo, ficha número 2 de hidrostática. Bom, a primeira questão diz assim: Unifor Ceará. Um bloco maciço de metal em forma de cubo tem massa de 800 kg. Está apoiado sobre uma superfície horizontal por uma de suas faces. A pressão que ele exerce tem intensidade 5 vezes 10 na 4 Pascal. Nessas condições, a medida da aresta desse cubo em centímetros. Bom, olha só, essa é a questão número 5, continuando a sequência, fizemos a ficha 1 na aula passada. Pressão é a força dividido pela área, correto? Se eu colocar aqui em Pascal e aqui em Newton, aqui eu vou ter em metro quadrado, certo? Nota que ele quer a aresta daquele cubo, mas se nós descobrirmos a área da face, nós descobrimos a aresta. Olha aqui, esse A que está dividindo passa multiplicando. P vezes A igual a F, portanto, a área é a força sobre a pressão. A força é a força peso, certo? Nós temos um bloco de 800 quilogramas. Se esse bloco tem 800 quilogramas, ele não deu a gravidade. A gente imagina que a gravidade seja 10. Então, a força 800 quilogramas vezes 10, que é a gravidade, 8.000 newton, dividido pela pressão, que é 5 vezes 10 na 4 Pascal. Notem que aqui, o que eu vou ter? Eu vou colocar isso aqui em notação científica. Então vai ser 8 vezes 10 na 3 sobre 5 vezes 10 na 4. 8 quintos é 1,6. Então, 1,6. 10 na 3 por 10 na 4 mantém a base e subtrai. 3 menos 4 menos 1 e essa resposta em metros quadrados. A gente pode botar para facilitar essa área como 16, direita diminui, vezes 10 na menos 2 metros quadrados. Agora, essa é a área, ele não pediu a área, ele quer saber a aresta. A aresta ao quadrado me dá a área da face. Portanto, se A ao quadrado é 16 vezes 10 na menos 2 metros quadrados, A é igual a 16 vezes 10 na menos 2 metros quadrados, raiz quadrada. Isso aqui vai dar o quê? 4 vezes 10 na menos 1 metros. Essa é a aresta. Só que ele quer ainda a aresta em centímetros. 4 vezes 10 na menos 1 metro é 0,4 metros. Só que 0,4 metros são quantos centímetros? 40 centímetros. Ou, a vírgula vai uma vez para a direita. 40 vezes 10 na menos 2 metros, 10 na menos 2 vira cent. Então, centímetro. Está aqui. Resposta C de Canadá para número 5. Beleza? Número 6. Unifei, São Paulo. Um cubo regular de lado Lzão apoia-se sobre uma mesa. Se um cubo de lado 2L do mesmo material estiver sobre a mesa, a pressão exercida pelo cubo será maior, cubo maior será. Ele tem algumas alternativas, metade, a mesma. Bom, pressão é a força sobre a área. É um cubo. Essa força é a força peso desse cubo. A força peso é a massa vezes a gravidade. Essa aqui é o número 6. Massa vezes gravidade sobre a área. Lembra que densidade é massa por volume? Se densidade é massa por volume, vamos botar aqui, densidade é massa por volume, então massa é densidade vezes volume. Então olha o que eu tenho aqui. Eu tenho que a pressão que o cubo está exercendo é densidade vezes volume vezes gravidade sobre a área. Agora eu te pergunto, como calcular a pressão? Está aqui, volume é a aresta, que eu vou chamar de Azinho, a aresta ao cubo vezes a gravidade. Agora, a área de uma das faces apoiada é a aresta ao quadrado. A aresta ao cubo.
dividido por aresta ao quadrado, esse quadrado corta fora que fica A. Portanto, a pressão exercida ali é a densidade vezes a aresta vezes a gravidade. Quando eu tenho um cubo de lado Lzão, ó, primeira pressão é a densidade vezes Lzão vezes a gravidade. Agora, o outro cubo tem lado 2Ls, então a P2 do outro cubo é a mesmo material, mesma densidade, vezes 2Ls vezes G. Notem, compara P1 com P2. A única diferença é que tem um 2 multiplicando. Portanto, P2 será 2 vezes P1, é o dobro. Portanto, o dobro, 2 vezes maior. Temos aí para 6 C de Canadá. Fechou? Próxima, 7. FUVEST de São Paulo. Um motorista para em um posto e pede ao frentista para regular a pressão dos pneus do seu carro em 25 libras, entre aspas. Abreviação da unidade libra-força por polegada quadrada, ou psi. Essa unidade corresponde à pressão exercida por uma força igual ao peso de uma massa de 1 libra, distribuída sobre uma área de 1 polegada quadrada. 1 libra de massa, né, corresponde a 0,5 kg e 1 polegada a 25 vezes 10 na menos 3 metros aproximadamente. Como uma atmosfera corresponde a cerca de 1 vezes 10 na 5 Pascal no SI, e 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado, aquelas 25 libras pedidas pelo motorista equivalem em ATM a quanto? Interessante, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. 25 libras, então, uma pressão. Na verdade, são 25 libra-força, LBF, sobre polegada quadrada. Agora, ele disse que cada 1 libra de massa é 0,5 kg. Então são 25, ó, 1 libra, 0,5 kg, quilograma é a unidade do sistema internacional, vezes a gravidade, que é 10. Então, nota, 25 libras, ele explicou que é o peso de 25 libras. Então, se cada libra é 0,5 kg, mas isso aqui seria só a massa, mas é o peso dessa massa 0,5 kg. Então, 25 vezes 0,5, então aqui é M e aqui é G, ó, certo? Sobre a área. A área é a área de 1 polegada quadrada, que é 25 vezes 10 na menos 3 metros. Então aqui resposta em newtons e embaixo aqui, olha ali, ó, ao quadrado, certo? Vamos lá, seguindo. 25, ó, eu vou deixar quieto, eu não vou fazer essa multiplicação. Eu vou fazer 25, 0,5 vezes 10 eu vou dizer que é 5 newtons sobre 25 ao quadrado é 25 vezes 25, não é isso? 10 na menos 3 ao quadrado é 10 na menos 6 metro ao quadrado. Só que newton por metro quadrado é pascal. Agora, por que eu deixei? Olha a malandragem, vai pegando aí essas malandragens. Eu não desenvolvi aqui 5 vezes 25 justamente para simplificar um desses 25. E agora eu consigo ainda simplificar, ó, por 5 em cima e embaixo. Vai dar 1 e vai dar 5. Né? 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Então, 1 sobre 5, quanto é que é 1 sobre 5? 1 sobre 5 é 0,2. 10 na menos 6 vai para cima como? 10 na 6. Newton por metro quadrado é pascal. Portanto, a pressão, ó, essa vírgula vai para a direita. E se ela vai para a direita, 2 vezes 10 diminui. Foi uma unidade, diminui uma unidade lá. 5. Quem não lembra de como desloca a vírgula, dá uma olhada lá nas aulas, lá bem no início, lá, tá? Notação científica, essa mudança da vírgula. Então tá aqui. Aí ele nos diz que 1 vezes 10 na 5, 1 vezes 10 na 5 é uma atmosfera. Portanto, aqui nós temos 2 atmosferas aproximadamente. Resposta A de Argentina para a questão de número 7. Questão número 8. PUC Campinas, São Paulo. Estudando a pressão em fluidos, vê-se que a variação da pressão das águas do mar é proporcional à profundidade. No entanto, a variação de pressão atmosférica
quando se sobe a montanhas elevadas, não é exatamente proporcional à altura. Isso se deve ao fato de que, olha só, por que quando eu desço na água é linear, né? Para tantos metros aumenta tanto a pressão, para uma mesma quantidade aumenta, é linear. Agora na subida não é. Por que na atmosférica não é? Só é assim, sei lá, até uma determinada altura, depois já começa a não funcionar mais. Sabe por quê? Olha só, ele começa a dar alternativas. Lembra que a pressão em fluidos, essa é a número 7, essa já é a número 8. A pressão em fluidos, ó, em líquidos, como é que funcionava a pressão total? Era a atmosférica, tá? Mais μHg, aqui era a pressão da coluna. Então nota que isso aqui é uma linearidade. A pressão total com o μHg, isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então fica linear isso aqui, ó. É algo do tipo YB mais AX com as variáveis pressão e a variável profundidade. Por que isso aqui não funciona para a pressão atmosférica? Essa foi a pergunta dele. Ah, não funciona porque eu teria mais de uma variável. Além da pressão que está diminuindo, a altitude também, a coluna de fluido vai mudando, mas tem outra coisa que muda. A densidade do ar, a massa específica do ar não é constante. Até porque nem tem muito fundamento chamado de massa específica aqui. Aqui eu teria fundamento chamado de densidade, porque o ar é uma mistura de vários gases. Então, como a densidade ela vai diminuindo, eu não teria uma linearidade. Tá? É por isso, a densidade do ar não é uniforme. A alternativa D de Dinamarca. Cuidado. A alternativa C. O ar ele possui baixa densidade, o ar? Possui. A C está correto, mas não explica o fenômeno. Tipo questão de Enem, né? Tem alternativas que estão corretas, mas não explica o porquê desse fenômeno específico. Olha aí. O ar ser compressível. O ar é compressível? Ele consegue variar o volume? É. Então a E está certa. Está, mas não é por causa disso que não há uma linearidade. Cuida então com as alternativas C e E. Bem assim que no Enem os caras gostam de nos pegar, né? Então vamos ficar atento. Tem alternativas que estão corretas, mas não explicam aquele fenômeno que está sendo explicado. Questão de número 9. A questão de número 9 tem um gráfico para ser analisado. Até é um exemplo dessa linearidade que nós acabamos de falar na questão de número 8. Tá? Porque existe um gráfico mostrando a pressão total que um líquido, assim, um gráfico de pressão P, e aqui tem um 10 na 5 newton por metro quadrado. Aqui tem o que? Temos o que aqui? H em centímetros. Cuidem as unidades. Então existe uma linearidade. Existe assim, ó, é linear. Começa com 1,00, e depois para uma profundidade de 20, por exemplo, nós já temos lá o que? 1,025. Então, 1,025. Tem 3 zeros. 0,25 aqui e aqui 0,00. Depois para 40, já que é linear, olha o que acontece. Quando aumenta 20, aumenta 0,025. Então, quando eu estiver no 40, se é linear, vai para quanto? Não, nem preciso olhar ali. Vai para 1,050. Entendeu o que é linear? Tá ali, ó. Sem estar com o livro aí, se é linear, se aumentar mais 20, ou seja, se ir para 60, vai ter que ir para quanto lá? Vai ter que ir para 1,075. Tá vendo? Isso é ser linear com a profundidade. Primeira pergunta, qual é a densidade do líquido? Bom, nós sabemos que a pressão total exercida é a pressão atmosférica, ou seja, quando não está numa profundidade no líquido. Aliás, vamos ver a questão, né? O gráfico a seguir representa como varia a pressão em função da profundidade H em um líquido homogêneo contido em um tanque. A dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine qual é a densidade do líquido. É a pressão atmosférica mais a densidade do líquido, ou μ, poderia ser aí também, não faz diferença, H vezes G. Bom, notem, eu vou pegar um ponto qualquer. Vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Nesse ponto eu tenho uma pressão total de quanto? 1,025. Cuida, ó. 1,025, só que tem aquele 10 na 5 lá que tem que colocar, ó. Vezes 10 na 5. Isso é normal as pessoas esquecerem.
Tem que botar. É igual pressão atmosférica. A pressão atmosférica é aquela que está aqui, ó, sem entrar dentro do líquido. A zero de profundidade já tinha 1,000 vezes 10 na 5. Mais densidade do líquido, não sei qual é. Ele está me pedindo isso aqui no item A, olha aqui, ó, item A. Vezes profundidade, cuida. Olha só, se eu quero botar no sistema internacional, olha aqui, centímetros. Então eu tenho que botar aqui 0,2. Cuidado com isso, porque é 0,2 metros, 20 centímetros é isso, ó. 0,2 metros, 0,4 metros, 0,6 H em metro. Então tu vê, ó, ele me deu uma escala em centímetros, mas eu não posso usar centímetro, eu tenho que usar metro, vezes a gravidade, que é 10. Bom, como é que vai ficar? 1,025 vezes 10 na 5. Esse cara aqui que está somando, ó, tá somando, vem subtraindo. 1,000 vezes 10 na 5 é igual 0,2 vezes 10, 2dl. Bom, como é que nós vamos fazer isso aqui? Se tu quiseres, ó, tu pode deslocar vírgula 3 unidades. 1, 2, 3. Então, 1025. Se eu desloquei para a direita, o que que faz? Diminui. Vezes 10 na 2. Menos 1000, desloquei 3 vezes 10 na 2, igual a 2dl. 1025 menos 1000 dá 25 vezes 10 na 2 é igual a 2dl. Portanto, a densidade dl será quanto? Será 25, a densidade do líquido será 25 vezes 10 na 2 sobre 2, ou seja, a densidade do líquido vai dar 12,5 vezes 10 na 2, ou 1,25 vezes 10 na 3. Qual a unidade? Se eu fiz tudo no sistema internacional, Pascal, Newton por metro quadrado, em metro, tudo no sistema internacional, então só pode dar no sistema internacional, quilograma por metro cúbico. Lembrem, de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico eu divido por 1000, divido por 10 na 3. Por isso que a densidade dá 1,25 gramas. Ó, tá vendo? Eu tirei o 10 na 3. Aí eu passo para o sistema usual. Agora, qual é a pressão total a 10 metros? Eu não tenho aqui 10 metros, né? Então vamos lá, vamos fazer a conta para 10 metros. Então com 10 metros. Então vamos lá, já sei a pressão, eu já sei alguns dados. Então vamos lá, item B. A pressão total a 10 metros de profundidade é a atmosférica mais a densidade do líquido, a altura, a coluna de líquido vezes a gravidade. Bora! Qual é a pressão atmosférica? No sistema internacional, 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Densidade. Olha só, eu quero no sistema internacional. Eu vou usar 1,25 ou 1,25 vezes 10 na 3? 1,25 vezes 10 na 3. Isso. 1,25 vezes 10 na 3. Altura, 10 metros de profundidade. Então, 10 metros, sistema internacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Está ali. Aqui, ó, 10 na 3 vezes 10 na 1 vezes 10 na 1 vai ficar assim. Pressão total igual a 1 vezes 10 na 5 mais 1,25. Mantém a base decimal, soma 3 mais 1, 5. Quando os expoentes, aqui ó, base decimal, expoente igual, o que eu faço? Só soma 1 mais 1,25, soma só esse número da frente, 2,25, vezes, mantém base e expoente. Eu só posso fazer isso aqui quando a base decimal e o expoente são iguais. Cuida, não vai somar lá louca aí, né? Cuida aí para fazer essa soma, beleza? Essa aí, então, é a questão número 9. Questão número 10, bem simples e legal a número 10. Eu tenho 3 recipientes. O GDB Mato Grosso do Sul. Não sei o que significa, desculpa. 3 recipientes
não sei se é UGDB ou UCDB, Mato Grosso do Sul, MS. 3 recipientes foram preenchidos com volumes diferentes de água. Eu tenho o recipiente V1, clássica questão essa aqui. V1, tá aqui. Eu tenho o recipiente V2, que ele tem uma base mais larga aqui. V2. E um recipiente V3, que ele tem uma tampinha aqui, ele é mais largo embaixo. V1, V2, V3. Ele diz assim, a relação entre as respectivas... todos foram preenchidos com água, V1, V2 que tem o dobro do volume de V1 e V3 que tem 1,5 V1. Então os volumes são diferentes. A altura de água em todos é a mesma. Então tu coloca uma coluna d'água H em todos os recipientes. H, H e H. Tá aqui. Ele pergunta, em relação às respectivas pressões P1, P2 e P3 exercidas pela água no fundo de cada recipiente, pessoal, do que depende a pressão da coluna Mi ou DHG? Porque às vezes tu usa Mi, às vezes D, tanto faz, para líquidos e gases tanto faz. O que vai fazer diferença é para sólidos ocos ou macios, aí vai fazer diferença. Aí quando é líquido e gás dá tudo mesmo, na prática, tô sendo prático, tá? Então, MiHG. O líquido nos três é o mesmo. A profundidade, a coluna de fluido é a mesma. A gravidade é a mesma. Qual é a conclusão? Se tudo é igual... Ah, mas o volume é diferente. Depende, a pressão hidrostática aqui depende do volume? Não. Depende dessas 3 grandezas. Como as 3 grandezas são iguais, no fundo dos recipientes P1 igual a P2, que é igual a P3. Legal, né? Mesma pressão. Alternativa D de Dinamarca. Vamos para a número 11. Vamos para a questão de número 11. Essa ficha aí é longuinha. Vamos lá que a gente consegue. Nada que umas 2 horas de aula não termine. Não, tô brincando, já tá terminando. 11. VUNESP. A figura mostra 2 líquidos, A e B, incompressíveis e não miscíveis em equilíbrio num tubo em forma de U. Decisões constantes, aberto nas extremidades. Então tem um recipiente aqui em formato de U e tem 2 líquidos. Tem um líquido aqui que é um líquido A, e tem um outro aqui, líquido B aqui, nessa desnivelados. Os 2 estão abertos. Se a densidade do líquido A for 2 vezes maior que a do líquido B, então se a densidade do líquido A for 2 vezes a densidade do líquido B, a altura H2 indicada na figura será... Então aqui ó, eu tenho algumas alturas. Eu tenho uma altura aqui, H2 aqui, que é o que ele quer saber. Eu tenho aqui uma altura que é HB, as respostas estão em função de HB. E aqui eu tenho uma altura H1. Bom, desde que eu pegue o mesmo líquido, eu só não posso pegar aqui, ó, aqui um ponto aqui e um ponto aqui. Não dá. Agora, se eu pegasse aqui nessa linha divisória, 2 pontos no mesmo líquido, numa mesma linha horizontal, as pressões iam ser iguais. Mas eu posso, no mesmo líquido aqui, ó, por exemplo, pegar esses 2 pontos, se eu quiser, lá de baixo do fundo do recipiente, posso chamar de ponto 1 e aqui de ponto 2. Tá? Agora, então, poderia ter sido esse ponto e esse ponto, tanto faz. Eu acho que eu vou pegar aqui porque eu acho que é mais fácil. Então, P1 é igual a P2. Qual o princípio de Stevin? Eu estou numa mesma linha horizontal no líquido, então a pressão deve ser a mesma. O que está pressionando em cima do ponto 1? Está pressionando o quê? A atmosfera, está aberto, a atmosfera, mais a pressão dessa coluna 1. Então, vamos lá. A atmosfera mais densidade 1, H1, que é a coluna, vezes G. Essa é a pressão que o ponto 1 suporta. Deve ser igual ao quê? Olha aqui, pressão do ponto 2. O que o ponto 2 está suportando? Aqui está aberto para a atmosfera. Se está aberto para a atmosfera, então, a atmosfera mais essa coluna do B, então, densidade, aqui densidade do líquido A, né? É o A que está pressionando nessa coluna. Então aqui é a densidade do B, mais a coluninha do B vezes a gravidade, mais a outra coluna. São 2 colunas em cima do ponto 2.
Então é a densidade do líquido A, que aqui é líquido A, ó, o mesmo líquido A, vezes H2 vezes G. Bom, tem a atmosfera de um lado somando e tem a atmosfera do outro lado somando. Então isso aqui dá para simplificar. Tem gravidade em todos os termos, multiplicando. Então dá para simplificar. Vamos ver como é que fica aqui. Densidade do A vezes H1 deve ser igual à densidade do B vezes HB, mais densidade do A vezes H2. Bom, eu vou aqui, ou eu posso substituir. Ele quer saber quanto é que é o H2, é isso que ele quer saber, certo? Eu vou substituir aqui, se a densidade do A é 2 vezes a do B, então a densidade do B é a densidade do A sobre 2, certo? Olha como é que vai ficar. Densidade do A vezes H1 é igual, densidade do B, o que é a densidade do B? É a do A sobre 2 vezes HB, mais a densidade do A vezes H2. Como eu tenho densidade do A multiplicando todos os termos, corto a densidade do A. E agora isolo H2. Ele perguntou quanto é que é H2. Ó, sobrou H1 aqui. Então H1, o HB sobre 2 está somando. Vai para o outro lado subtraindo. Então HB sobre 2 igual a H2. Pronto, tá aí. H2 é H1 menos HB. Resposta A de Argentina para a questão de número 11. Vamos para número 12. Vamos para número 12. Então, na questão de número 12, nós temos: fez São Paulo. Um oceanógrafo construiu um aparelho para medir a profundidade do mar. Sabe-se que o aparelho suporta uma pressão, o aparelho desse oceanógrafo, até 2 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Qual é a máxima profundidade que o aparelho pode medir? São dados a pressão atmosférica, 10 na 5 Newton por metro quadrado, a massa específica da água do mar, que vale 1.030 kg por metro cúbico, e a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na questão de número 12, nós temos assim, a pressão total, notem, pressão total é o quê? É a atmosférica mais a densidade ou a massa específica do líquido, a profundidade vezes a gravidade. Ele quer saber a profundidade em metros, né, ou centímetros, acho que vai ser em metros. Ele diz que o máximo que o aparelho suporta é 2 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. A atmosférica 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. A densidade 1030 vezes H vezes 10. Bom, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Esse 1 vezes 10 na 5 que está somando vem para cá subtraindo. Para ficar o mesmo expoente, eu vou chamar isso aqui de 20 vezes 10 na quanto? Se a vírgula estava aqui e eu desloquei ela uma unidade para cá, para a direita diminui. Então 20 vezes 10 na 5 menos. Esse cara estava somando. Então vai ficar o quê? 1 vezes 10 na 5 igual. Ó, isso aqui é 1030 vezes 10. Então eu vou botar assim, ó. 1030 vezes 10 dá 10.030, que dá 1,030. Ou se tu quiser também, ó, 1030 é 1,030 vezes 10 na 3, vezes 10 na 1, isso aqui vai dar vezes 10 na 4, vezes H. Como o expoente e a base decimal é a mesma, eu posso subtrair 20 menos 1, 19 vezes 10 na 5. E esse cara que está multiplicando, ele passa dividindo. 1,030 vezes 10 na 4 é o H. Como tudo está no sistema internacional, minha resposta será em metros. 10 na 5 por 10 na 4 vai dar 19, ó, 10 na 5 por 10 na 4. Mantém a base, subtrai os expoentes. 5 menos 4, 1. 10 na 1, 190 dividido por 1,030. Bom, se fosse um vestibular que tu tinha que marcar uma alternativa, eu procuraria uma alternativa próxima de 190, né? Porque isso aqui, ó, é 190 por 1.
é quase 190, é um pouquinho menor. Se tu for fazer isso aí, dá um trabalhinho, né? Não é muito fácil. Isso aqui vai dar aproximadamente 184 metros, 5 ainda, 5 metros. Aproximadamente, essa é a profundidade. Sacanagem, né? Ter que fazer isso aqui na hora de uma prova discursiva, provavelmente na etapa da prova discursiva. Beleza? Questão número 13, então tá aí. Profundidade máxima 184 metros. Mackenzie, São Paulo. Quando o mergulhador se encontra a 25 metros de profundidade na água do mar, a pressão que ele suporta é de quanto? Dados: G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, densidade da água do mar 1,02 grama por centímetro cúbico, grama por centímetro cúbico. Pressão atmosférica 1 vezes 10 na 5. Então, questão número 13, a 25 metros de profundidade. Então a pressão total é a pressão atmosférica mais a densidade do líquido, a profundidade vezes a gravidade. Pressão total é o que ele pediu, ele quer saber qual é a pressão que o mergulhador está submetido, não é? Pressão atmosférica, 1 vezes 10 na 5 Pascal, tá ali, foi dado 1,00, inclusive foi dado 2 casas decimais, 00 vezes 10 na 5. Densidade do líquido, cuida agora, eu tenho que botar 1,02, cuida, 1,02 vezes 10 na 3. Lembra que eu tenho que multiplicar por 10 na 3 o grama por centímetro cúbico para obter no sistema internacional. Profundidade, 25 vezes o 10, que é a gravidade. Então aqui, dá quanto? Dá 10 na 4. 25 vezes 1,02. Aí tem que fazer esse tipo de coisa aqui estúpida, né? Que às vezes é pedido para nós, né? Aqui é relativamente fácil. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 1 é 0. 0, 1 aqui, 5. Aí dá 4, 0, 2. Então isso aqui vai dar 1, vai dar 5, vai dar 5, dá 2. Então, quanto é 25 vezes 1,02? 25,5. Então isso aqui é 25,5. Então a pressão total dará quanto? 1,00 vezes 10 na 5 mais o 25,50 vezes 10 na 4. Porque aqui, 10 na 3 vezes 10 na 1. Então 25, vou fazer mais uma etapa, 0,50 vezes 10 na 4. Nota, eu não posso chegar somando esse número com esse número. Por que não, professor? Porque aqui é 10 na 4, aqui é 10 na 5. Então, eu vou transformar aquele cara lá, fazer mais devagar aqui, não vou apressar, para vocês entenderem. 2,550 vezes 10 na se eu vim uma vez para a esquerda, aumenta uma unidade. Agora que está 10 na 5 e 10 na 5, mesma base, mesmo expoente, eu só somo. Então a pressão total, agora sim, 3, 1 mais 2, 3,55 vezes 10 na 5 Pascal. Essa é a pressão total submetida à alternativa A de Argentina para a questão da Mackenzie São Paulo. 14 e última dessa aula avaliando o conteúdo. 14 e última. PUC Minas Gerais. Questão clássica também, a questão do manômetro de tubo aberto. Nós temos aqui o que? Um ar a uma determinada pressão, nós temos aqui mercúrio e há um desnível aqui nessa questão de 8 centímetros. Ele diz para nós o seguinte, vamos lá. A figura mostra um frasco contendo ar conectado a um manômetro, medidor de pressão, na verdade medidor de diferença de pressão. Acaba sendo um medidor de pressão também. Constituído por um tubo em U contendo mercúrio. Tem que ser mercúrio para fazer o que nós vamos fazer. O desnível indicado vale 8 centímetros. A pressão atmosférica naquele local é 69 centímetros de Hg. Então a pressão atmosférica não é a pressão atmosférica normal. É 69 centímetros de Hg.
A pressão do ar dentro do frasco é em centímetros de mercúrio e vale o quanto? Notem que a pressão aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto 1, é igual à pressão aqui nesse ponto, que eu vou chamar de 2. Então P1 é igual a P2. Quem é que está pressionando o ponto 1? Apenas o ar. Então é a pressão do ar ali dentro. Quem é que está pressionando P2? A atmosfera, mais a coluna, mais aquela pressão da coluna. O princípio de Steve me diz que numa mesma linha horizontal, no mesmo líquido, a pressão é a mesma. Então, quanto será a pressão do ar? Se a atmosfera é 69 centímetros de Hg, mais a coluna 8 centímetros de Hg, 69 mais 8, a pressão do ar dará 77 centímetros de Hg. Eu só posso fazer assim direto, sem fazer conta, né, do μHg, que é a pressão da coluna, quando o líquido é mercúrio. Eu jogo direto os valores ali. Tá? Porque nós sabemos que a pressão já foi medida em centímetros de mercúrio e milímetros de mercúrio, então eu posso usar, especialmente mercúrio, é só somar a coluna. 77, alternativa D de Dinamarca. A aula está encerrada, agradeço a presença de todo mundo, até a próxima aula.